bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu quero falar sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que para muitos que viveram os anos 90, é uma prisão que na verdade chega com bastante atraso. Quem viveu aquela época sabe bem o que foi, por exemplo, o congelamento das poupanças, do dinheiro que foi retido pelo governo de maneira absolutamente inconstitucional naquela época. Enfim, e aguardou aí com bastante paciência para ver esse dia chegar. Um pouco sobre a prisão e as razões da prisão que eu quero falar hoje. Birosquinha desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, que fica disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana, pelo menos 2 novos episódios vêm ao ar. Então, o ex-presidente Collor, recentemente, alguns dias atrás, ele foi condenado. Na verdade, ele foi condenado em 2023 e agora a decisão transita em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de nenhum recurso, e por causa disso, por causa desse final do processo, tem-se início, então, exatamente o cumprimento da pena. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de cadeia, e isso por causa de acusação de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos da distribuidora BR com a UTC Engenharia. A acusação é de que entre os anos 2010 e 2014, ele fez intermediações e favorecimentos para a realização desses contratos e, em troca, ele teria ganhado 20 milhões de reais por esse ato de corrupção, na verdade. Então, essa é a condenação, e essa condenação tinha sido determinada no STF lá em 2023, como eu disse. Quando houve essa condenação lá atrás, dos 11 ministros, 9 votaram pela condenação dele e apenas 2 votaram pela absolvição. E depois houve uma nova votação para a fixação da pena. E aí a maioria decidiu que a pena dele seria essa, de 8 anos e 10 meses, e 4 ministros votaram por uma pena menor. Pois bem, existe um recurso previsto no processo penal que se chama embargos infringentes, que ele é manejado exatamente quando existe divergência. E foi isso que os advogados do Collor tentaram, protelar um pouco mais o cumprimento da sentença, a data de início de cumprimento da sentença, quem sabe até tentando reverter a condenação, ou pelo menos o tamanho da pena, com esse recurso. E que demorou aí 2 anos para ser julgado pelo STF. A grande questão é de que esse recurso, como disse o ministro relator desse caso, que é o Alexandre de Moraes, ele não poderia ser utilizado porque os embargos infringentes só podem ser utilizados numa decisão de plenário do Supremo, de acordo com o regimento interno, quando eu tenho pelo menos 4 votos vencidos. E, na verdade, o caso dele apenas teve, sobre se ele seria condenado ou absolvido, apenas teve 2 votos vencidos. Não há, na verdade, aí recurso contra o tamanho da pena. Ali sim haviam 4 votos vencidos. Então, a manobra toda foi tentar argumentar que, como havia 4 votos vencidos na fixação da pena, então caberiam esses embargos, o que contraria o regimento interno do Supremo e contraria a jurisprudência, decisões anteriores do próprio Supremo. E era isso, foi por causa exatamente disso que o ministro Alexandre de Moraes, então, rejeitou esses recursos, considerou que eles eram recursos abusivos, né, ou, para usar a linguagem técnica, meramente protelatórios, e ao rejeitar o recurso, que eram os últimos que podiam ser utilizados, não dava mais para usar mais nenhum, a sentença, então, finaliza, ela transita em julgado, como a gente vai dizer no direito, e por causa disso, então, ao transitar em julgado,
Ele então agora foi determinada a sua prisão, teve uma ordem de prisão, enfim. Como eu disse no início do vídeo, esse caso é um caso que rememora aí na lembrança de muitos o que foram os desacertos do governo Collor, inclusive a questão da poupança das aplicações que, numa canetada, o ex-presidente congelou aí e foi devolvendo isso em suaves prestações, com uma perda inflacionária imensa. Várias pessoas tiveram aí problemas, inclusive de saúde, por causa disso, uma medida que é absolutamente inconstitucional e que na época foi justificada para equilibrar as contas, diminuir a inflação, seja lá o que for. O fato é que o ex-presidente ele ficou metido aí em denúncias, em várias denúncias de corrupção ao longo dos anos, e essa especificamente acabou resultando numa condenação e que finalmente ele então agora é preso e deve cumprir esses 8 anos e 10 meses, começando num regime fechado e depois podendo progredir de regime como qualquer outra pessoa presa. Vale lembrar também que esse ex-presidente é um ferrenho defensor do ex-presidente Bolsonaro e que a família Bolsonaro e pessoas ligadas ao Bolsonaro andaram criticando o Supremo por cumprir exatamente o que diz a legislação. Enfim, não há o que se discutir com relação ao fato de que a decisão tem que ser cumprida e que este é exatamente o momento de cumprir essa decisão. Ela é também simbolicamente importante porque também é a mostra de que o judiciário, pelo menos em alguns âmbitos, ele consegue alcançar também a elite política desse país, coisa que até muito recentemente isso não acontecia. Pois bem, nós vamos continuar acompanhando esse caso, ver se existe ainda alguma outra mudança de rumo. Existe aí um pedido dos advogados para que o Collor cumpra essa prisão em prisão domiciliar, dadas as questões de saúde que o ex-presidente teria, enfim, e vamos continuar acompanhando. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.